Bom dia, bom dia. Bom dia, minhas amadas, bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, né? Dia de Exu. Vamos começar essa segunda com a força de Exu. Exu Lalu, o dono da alegria. Exu Lalu, o dono da beleza. Exu Lalu, o dono do encanto. Exu Lalu, o dono da arte. Exu é um grande artista do universo. Na sua faceta Lalu, ele baila no universo. Ele faz a festa do universo. Porque nós somos o universo, não é verdade? A gente precisa começar a entender que a gente também é o universo, né? Então, quando a gente fala de universo, do todo e das partículas do todo, nós estamos inseridos nessa cadeia exuberante de existência, né? E isso tem a ver com Exu, porque Exu é o grande movimentador disso tudo, né? Se não existe Exu, não tem movimento nenhum. Se não existe Exu, não tem vida nenhuma. Se não existe Exu, não tem alegria nenhuma, porque Exu é o dono da alegria. Você já agradeceu por ter acordado hoje? Você já olhou para o sol, já olhou para a exuberância desse dia e disse: gratidão, Senhor, gratidão, Orumilá, gratidão, Exu, gratidão, o seu orixá, gratidão, Olodumare, por essa imensidão da vida, por eu estar bem, por eu estar feliz, por eu estar saudável, para minha vida estar fluindo, por eu estar conseguindo enfrentar os meus pormenores, os meus problemas. Agradeça por tudo, agradeça o tempo todo. Pare de reclamar, pare de levar uma vida de reclamação e agradeça. Passe o tempo todo agradecendo. Agradeça por aquilo que você não tem e agradeça por aquilo que você tem. Agradeça pelo problema que você está passando e agradeça pela felicidade que você está passando. Aprenda a agradecer o tempo todo, que você vai ver a vibração energética, o eletromagnetismo em teu entorno muda. A gente fica estagnado ou fica com uma onda negativa em torno da gente, porque a gente também está possibilitando isso, né? Porque a gente está favorecendo isso. A gente favorece essa onda negativa, a gente favorece essa negatividade. Então muda o padrão, muda o esquema. Começa a girar na contramão do padrão imposto, do padrão que está imposto, do padrão vigente. Se o padrão está te levando para depressão, se o padrão está te levando para tristeza, muda o padrão. Modifica o padrão. Se retire do padrão. Quando você retira do padrão, quando você modifica o padrão, a onda começa a girar a seu favor. Eu já expliquei sobre isso. Você sai fora da onda e você começa a movimentar conforme a onda. Que onda? A onda do universo. Essa onda que faz o movimento do universo, né? Que é o próprio Exu. É o próprio Exu. Na criação, Olodumare, o Criador, era um demiurgo muito ocioso. Então ele ficava ali, parado na dele, sem preocupação. E ele não tinha criado os universos, né? Os planetas, né? O Aie, não tinha criado nada. E o que a gente chama de universo era uma massa escura, paralisada. Exu dormia o sono profundo dentro de uma concha. Pensa uma concha gigante, ali dentro estava Exu dormindo um sono profundo. Numa certa manhã, vamos dizer assim, para vocês entenderem, Olodumare, o artífice do universo, o artífice da criação, teve uma ideia. Ele foi até o Exu, ele chamou Exu, acordou Exu do seu sono profundo e propôs para Exu o projeto da criação. Ele propôs para Exu criarem juntos o Aie. Exu não gostou muito daquela ideia, porque Exu estava muito feliz dentro da sua concha aconchegante, dormindo no seu sono profundo. Mas o Olodumare fez para Exu uma promessa tentadora. Olodumare disse assim para Exu: Exu,
assuma esse projeto comigo, que você vai ter primazia sobre tudo. Então Exu achou interessante a proposta. Ele teria primazia sobre tudo. Então o Exu despertou daquele sono profundo e foi participar, foi ser coparticipante do ato criativo de Olodumare na criação do Aie e de outros mundos, muitos mundos, porque Olodumare criou vários mundos, o Aie é somente um deles. Mas o Aie é o projeto mais magnífico de Olodumare. Por quê? É o projeto mais magnífico do Olodumare. Porque Olodumare criou o Aie para desfrute da humanidade. O sofrimento, gente, não convém. Não é para existir sofrimento. Por quê? Porque o Aie foi criado para o desfrute, não para sofrimento. O Aie foi criado para a alegria, não para a tristeza. Por que há sofrimento então, Olô? O sofrimento existe toda vez que a gente distancia da nossa natureza. Toda vez que a gente fica distante da nossa originalidade. Traduzindo em melhores termos, todas as vezes que a gente rompe com a nossa natureza originária, todas as vezes que a gente contrapõe essa natureza, todas as vezes que a gente decide sair fora da nossa própria originalidade, daquilo que é original em nós, a gente sofre. A gente entristece. A gente desencadeia sofrimento. O sofrimento nada mais é do que uma ruptura com a nossa real natureza. O sofrimento nada mais é do que uma distância da nossa natureza. A gente pode dizer que o sofrimento é quando a gente perde a frequência vibracional com a onda cósmica. Eu estou chamando de onda cósmica, insistindo aí em aproximar mecânica quântica e Ifá, mas a gente poderia chamar essa onda que fica o tempo todo movimentando o universo, a gente pode chamá-la de Exu, porque a onda é Exu. Exu é o acelerador de partícula, o grande acelerador de partícula. O grande motor que movimenta todo o universo é Exu. Ele é um grande acelerador de partícula. A gente tem vários micros aceleradores de partículas, que são tecnologias que a nossa tradição usa para acelerar o tempo, para acelerar o universo. Quer um exemplo de acelerador de partícula? O próprio Irofá. O Irofá que os babalaôs usam é um acelerador de partícula. Enquanto eu bato aquele sino, eu acelero o tempo. Eu faço com que o tempo ande. Eu faço com que o grande acelerador movimente, né? Faça com que as coisas modifiquem, que a energia negativa vire positiva, que a paz que está faltando para a pessoa chegue, que a saúde que está faltando para a pessoa venha. Então o Irofá, quando eu balanço ele é um microacelerador de partículas, ele está acelerando o tempo. Nós temos essas tecnologias. Os povos indígenas também têm essa tecnologia. O chocalho indígena, lá na floresta, o pajé levanta aquele chocalho para o alto assim, balançando ele, ó, ele está acelerando o tempo. Ele está pedindo que os espíritos, né, que as forças ancestrais contribuam para o movimento das coisas. Mas o detentor dessa mecânica, dessa esfera, né, é Exu. Exu é a grande esfera cósmica. Então ele é o detentor dessa esfera, né? Então toda vez que eu me anulo, toda vez que eu me cancelo, toda vez que eu desobedeço a minha natureza, toda vez que eu distancio da minha natureza, eu sofro. Sofrimento é a ausência da natureza. Sofrimento é a ausência de originalidade. Qualquer sofrimento, qualquer doença, está dizendo que você está se ausentando de si. Ah, a pessoa está com uma gripe. Tudo bem, é uma gripe, vai lá, toma um xarope. Mas do que a gripe está dizendo para além de uma compreensão fisiológica? É essa a questão.
A ciência psicossomática já ensina pra gente isso. A gripe está falando que a pessoa está perdendo o afeto para consigo mesmo. A gripe tem a ver com uma falta de aceitação. A gripe tem a ver com uma falta de acolhimento. Pessoas muito rígidas, ou pessoa que está lidando com uma situação de forma muito rígida, não está sendo generosa com ela mesma. Aí, o imunológico dela, o sistema, o aparelho imunológico dela entra em caos, em confusão. Então o emocional dela vai por água abaixo. E aí a gripe entra. Porque a gripe é um convite ao recolhimento. A pessoa gripada, ela quer recolher, ela quer se fechar, ela quer ficar quietinha. Então aquilo está falando da falta de generosidade que ela não está tendo com ela mesma. Uma pessoa gripada precisa de retomar a generosidade contigo. Tudo bem, pode tomar um chazinho, um antigripal. Tudo isso ajuda a fortalecer o imunológico. Mas tem um quadro emocional ali falando também do que isso significa. Né? A gente pode falar de outros adoecimentos, né? de outras doenças, de outros sofrimentos que estão falando exatamente disso. Né? Eu falava ontem da depressão. O que é a depressão? A depressão é a ausência de desejo de vida. A pessoa perdeu o desejo da vida, perdeu a graça, não tem mais sentido. Não tem sentido nenhum eu estar aqui, estar fazendo isso, estar fazendo aquilo. Não tem sentido nenhum eu resistir. Então a depressão é falta de resistência. A pessoa perdeu a resistência. Por isso que na depressão a gente precisa ajudar a pessoa a fortalecer. Porque ela perdeu a resistência, ela desanimou, ela entregou os pontos. Então ela não tem ânimo para nada, ela não tem ânimo para fazer uma atividade física, ela não tem ânimo para levantar da cama, ela não tem ânimo para comer, porque ela perdeu a resistência. Né? Ela perdeu a capacidade de reagir. A depressão é uma antirreação. O depressivo não reage. Né? Tudo bem que vai tomar lá a medicação que o psiquiatra passou, vai fazer a terapia que o psicólogo vai propor. Tudo isso pode ajudar, com toda certeza. Mas na depressão tem ausência de resistência. E a ausência de resistência é falta de vitamina D. É falta de sol. Então o que a pessoa que tem depressão precisa? Precisa de sol. Precisa de exuberância. Ela precisa de resistir, tomar banho de sol. Uma pessoa que está com depressão precisa tomar banho de sol. Né? Fulano, vamos tomar um pouco de sol, vamos passear no sol. Quem está do lado de pessoas depressivas precisa de estimular ela a tomar banho de sol. Porque a depressão precisa de muito de sol, de muito vitamina D. Tá? Para o corpo começar a resistir, a pessoa retomar a vida. Porque o sol simboliza a presença da vitalidade. A presença da vida. O sol é a vida. Então, na depressão é muito importante banho de sol. Para além de tomar uma vitamina D, né? A vitamina D sintética, né, medicamentosa, pode favorecer, pode ajudar, né? Não estou dizendo que não ajuda. Mas o mais salutar mesmo é a pessoa encarar o sol, olhar para o sol. Vocês já olharam para o sol? Vocês já encararam o sol e viu o poder que o sol tem, a força que o sol tem, a capacidade que o sol tem de nos inebriar, de nos encharcar, de esquentar o nosso corpo e nos mobilizar, nos motivar, nos fazer reagir. Essa é a grandeza do sol. Essa é a beleza do sol. Essa é a capacidade que o sol tem de nos favorecer. Então, o sofrimento, gente, é a ausência de movimento. Sofrimento é a ausência de frequência. Eu sempre digo, está sofrendo, retome a conexão com a onda. Volte para a frequência. Você está distanciando da frequência. Negatividade e ausência de frequência. Você está fora da onda, está fora da frequência. Por isso que todo ritual, Exu é fundamental.
Sabe por que que Exu é fundamental em todo ritual? E por que as nossas tradições de origem Yorubá, Nagô, como queiram, elas têm uma prerrogativa que é fundamental? Qual é essa prerrogativa? Exu sempre come primeiro. Nenhum pai de santo, mãe de santo, babalaô, etc., que se preze, vai iniciar um ritual sem homenagear Exu. Porque Exu sempre é o primeiro homenageado. Sabe por quê que Exu sempre é o primeiro homenageado? Porque ele é a válvula, ele é o acelerador de partícula, ele é o dono do movimento, ele é a esfera cósmica. Se você não homenageia Exu, se você não vai buscar em Exu o movimento para que o axé aconteça, a coisa fica ausente. Eu não faço nada sem invocar Exu. Eu posso estar num lugar que não tem assentamento de Exu, que não tenha nada. Eu sei invocar Exu com ofó. Eu sei chamar em Exu na minha língua. Porque Exu é o dono da palavra. Eu sei alimentar minha boca, minha língua e chamar Exu aonde quer que eu esteja. Se eu estiver em Marte, se eu estiver na Lua, se eu estiver em Júpiter, em Plutão, Urano, onde quer que eu esteja, no Japão, na China, na Groenlândia, no meio do inverno, do frio, do gelo, da neve, eu sei invocar Exu ali. Eu sei chamar, porque Exu não está aqui ou acolá. Exu está em todo lugar. Exu é o movimento de rotação do universo, né? O planeta, ele está girando. É Exu quem está permitindo esse giro. Ele sai daqui e vem para cá. Volta para aqui e volta para lá. É Exu que faz isso. Se Exu não trabalha, se Exu não acorda, o planeta, o universo fica parado. Não acontece nada. Se Exu não acordar para trabalhar e ocorrer um start, né? Ocorrer uma pausa no universo, de repente eu vou ficar assim, ó. Nós vamos ficar paralisados. Se Exu entrar em greve, o tempo para, gente. Aí nós vamos ficar assim, ó. Se Exu resolver ficar 6 meses de greve, nós vamos ficar todos assim, ó. Aí quando Exu resolver voltar a trabalhar, a gente começa a movimentar de novo. Porque ele é o dono do movimento. Eu acho que vocês entenderam o meu exemplo. É bem isso mesmo. Elebara, né? Elebara, o Exu que mora no meu corpo. Tem o todo e tem a partícula. Não é isso que a mecânica quântica explica? Tem o todo e tem a partícula. O todo já não existe mais sem a partícula porque o todo expandiu, emanou a partícula. Então o todo já não vive mais sem a partícula. E a partícula não vive mais sem o todo. Porque a partícula, ela é emanação do todo. Ela é manifestação do todo. Então não existe mais sem. O todo não existe sem a partícula não vai sem o todo. O macro não existe sem o micro não existe mais sem o macro. Então se Exu para, se Exu se ausenta, nós também nos ausentamos. Nós vamos ficar paralisados. Exu não pode entrar de greve. Por isso que a gente alimenta Exu. Por isso que Exu é a boca que tudo come. Por isso que Exu é a divindade que mais come. Por isso que Exu é a divindade que está o tempo todo comendo. Exu comeu agora, daqui a 10 minutos, 15 minutos, ele pode comer de novo, pode comer. É a boca que tudo come. Porque Exu não pode ficar faminto, Exu não pode ficar paralítico, Exu não pode parar, porque ele é a esfera, ele é a espiral que movimenta o cosmos, que movimenta o universo, que dá frequência ao universo. Exu é o eletromagnetismo poderoso do universo. Uma pessoa que está em sofrimento, ela também está ausente de Exu. O Exu do corpo dela está adoecido, né? Leve uma pessoa que está adoecida diante de Exu, por exemplo, para você ver o que Exu faz. A pessoa já dá um... Porque Exu tem essa capacidade, ó, de dar um up.
Exu tem essa capacidade de levantar a pessoa. Exu tem essa capacidade de dar movimento, de dar frequência para a pessoa. Porque Exu é a mecânica. Exu é o grande Alaxé, né? Ele é chamado de Alaxé. O que é o Alaxé? O dono do axé. O que é o axé? O dono da força. Mas sabe o que está por trás mesmo do sofrimento, gente? É um ego impostor. Vocês viram que eu dei uma introdução ao nosso tema de hoje para poder chegar exatamente aqui. O que está por trás do sofrimento é o ego impostor. Ô Luô, o que é um ego impostor? Um ego impostor é um ego que nos distancia de nós mesmos. Ele é impostor. Ele impõe uma série de imposturas. Ego impostor é exatamente isso que eu disse anteriormente. É quando a gente distancia de nós mesmos, né? O ego impostor faz com que a gente distancie de nós mesmos. E se a gente distancia de nós mesmos, nós distanciamos da nossa centelha divina. Sabe o que é a centelha divina? É a partícula do Criador em nós. É o EMI, né? É o EMI que o nosso Ori, que o nosso ser inteiro carrega. É o EMI, a força, a centelha divina que traduz no nosso ser, na nossa existência. É o EMI que Exu mantém articulado, mantém em movimento. Eu falava para vocês ontem que Ori é soberano, a cabeça é soberana. A cabeça faz de uma pessoa rei. A cabeça é soberana, mas essa cabeça não existe desacompanhada de Exu e de Ifá. Não tem como. É uma questão lógica. A cabeça sozinha não vai a lugar nenhum. A cabeça sozinha não faz um indivíduo. A cabeça acompanhada de Exu, a cabeça acompanhada de Ifá faz um indivíduo. E essa cabeça, essa Ori, ainda vai reivindicar um padrinho, uma madrinha, um companheiro de jornada, né? Que é o seu orixá. O seu orixá é o padrinho, a madrinha que decidiu te acompanhar na Terra. Né? O meu é Xangô. Xangô tomou a decisão, ó, eu vou acompanhar o Adelonã na Terra. Eu vou ser o companheiro dessa jornada do Adelonã na sua existência. Em algum momento Xangô vai me abandonar. Porque Xangô não vai comigo até o leito da morte. Quando a morte chegar, Xangô vai desocupar. E Ori vai precisar caminhar sozinho. Porque Ori, não sozinho, né? Porque Exu e Ifá vão continuar direcionando, diríamos assim. Mas o orixá se ausenta. Para que o Ori retorne à massa cósmica de forma individual. Tem um Itan que diz, né? Um Exé, que vai dizer o seguinte: quem acompanha o indivíduo até além da jornada? Perguntaram, é o Batalá? Não. É o Oxum? Não. É Xangô? Não. Quem acompanha o indivíduo para além da sua jornada é Ori, né? Então Ori é quem nunca vai abandonar essa individualidade, porque ele é a própria individualidade, vamos dizer assim, né? Então, quando você se ausenta dessa originalidade, o seu ego impostor entra em cena. E aí todo tipo de sofrimento, todo tipo de dificuldade vai começar a acontecer com você. Quando um sofrimento bate na tua porta, eu vou te ensinar uma técnica, um macete, e você nunca esqueça o que eu vou falar para você. Quando o sofrimento, seja ele qual for, doença, frustração, depressão, ressentimento, não importa qual, qualquer sofrimento, quando qualquer coisa que faz você sofrer bater na tua porta, anota o que eu vou te dizer. Você recolha. Recolha para dentro de si. E vai buscar a conexão perdida. Vai retomar sua centelha divina. Ou seja, vai retomar sua originalidade.
retoma a sua frequência, você não vai precisar nem de remédio. Você precisa de remédio, sabe por quê? Porque você não consegue retomar a frequência. Se você conseguir retomar a frequência que você perdeu, e por isso você está sofrendo, você não vai precisar de tomar remédio nenhum. Porque todo esse remédio, toda essa parafernália medicamentosa que o mundo moderno inventou, que a farmacologia inventou, isso é uma baboseira. Isso é para adoecer mais você. Nossa, Lu, não fala isso, porque o remédio ajuda. Não estou dizendo que o remédio não ajuda. Com toda certeza o remédio ajuda. Mas é sintético. Você tem tudo para não adoecer. O teu corpo já foi feito de tudo para não adoecer. É você que não consegue reconectar. Você não consegue ter prazer de pisar em cima de uma terra. Você não consegue ter o prazer de sentir o frescor de uma natureza. Você não consegue ter prazer de estar na natureza, de sentir a força que vem da terra. Você não consegue ter prazer de silenciar, de ficar quietinho. Você não consegue ter prazer de conectar. Então você vai precisar de remédio. Se você não se esforçar por conectar, por usar as tecnologias ancestrais, as tecnologias que já existem há milhões de anos, as tecnologias dos seus antepassados, você vai precisar de remédio. Você não consegue ficar 1 hora deitada numa grama, sentindo o poder da medicina que vem da terra. Você não consegue. Você quer ficar no celular ali, fazendo assim, ppp, alimentando a sua dopamina, desequilibrando a sua dopamina, perturbando a sua dopamina, enaltecendo a sua dopamina. Quanto mais dopamina, melhor. Não é verdade. Quanto mais dopamina é pior. Quanto mais dopamina é pior. Menos é mais. Vai para o menos. Menos dopamina, menos estimulações, para você poder conseguir se conectar. Você precisa de remédio porque você não consegue se conectar. Você não consegue voltar para a onda. Você não consegue voltar para a frequência do universo. E como você não consegue voltar para essa frequência, você adoece e você vai ter que tomar o remédio sintético da farmácia, que vai matar você. Eu Luan, não, mas eu tomei o remédio e fiquei ótimo. Ficou ótimo, mas é fictício. É mentiroso. Tá te enganando. Ficou ótimo aparentemente, você não ficou ótimo de verdade. A medicação holopática, sintética, não vai na raiz do problema, não vai na causa do problema, vai só no efeito, vai só no sintoma. Então a medicação extirpa o sintoma, manda embora o sintoma, isso é aparência, mas a causa do problema não foi resolvida. Daqui a 6 meses aparece outra coisa, daqui a 6 meses vem outra coisa, daqui a 8 meses vem outra coisa, vem outra coisa. E vão te dopando de medicamento, Então, você precisa voltar para a onda, para a frequência do universo. Quando você começa a movimentar nessa onda, quando você começa a surfar nessa onda, e a onda não te derruba mais, né? Porque você aprendeu a surfar nela, entenda a minha metáfora. Pensa um surfista que consegue transitar pela onda com poesia. Quando você começa a surfar na onda com poesia, com tranquilidade, com harmonia, com domínio, com técnica, sem a onda te jogar, sem a onda te perturbar, sem a onda te desequilibrar, acabou. Ninguém te segura mais, é um perigo. Pensa o mundo inteiro, pensa os 7 bilhões de pessoas do mundo, todos na frequência da onda. Não tem doença,
não tem tirania, não tem miséria, não tem pobreza, não tem nada, porque está todo mundo na onda. A gente tem miséria, a gente tem pobreza, a gente tem doença, a gente tem tristeza, a gente tem um monte de coisa ruim, porque esses 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo está fora da onda. E não é interessante para o sistema que você aprenda a surfar. O sistema não quer que você aprenda a surfar. O sistema quer que você seja um analfabeto do surf, da onda. Não é interessante para o sistema ensinar para você tudo isso. E essas tecnologias já estão no mundo desde que o mundo é mundo. Vamos pegar um exemplo? Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama. O que ele fez? Entrou na onda. Entrou na onda. Abandonou o palácio, abandonou riqueza, abandonou tudo. Soltou, ó. Não preciso disso. Isso é prisão. Isso é aprisionamento. Estou soltando tudo. Não quero palácio, não quero coroa, não quero realeza, não quero nada disso. O que ele fez? Entrou na onda. Aprendeu a surfar. Quer um outro? Orumilá Babaifá. É o único orixá que não brigou por terra, que não montou dinastia, que não sentou num trono, embora ele é chamado do rei da sabedoria, mas ele é o rei da sabedoria. Orumilá não fez guerra, Orumilá não brigou por nada, pelo contrário, Orumilá Babaifá foi traído, ladrões tentaram roubar ele várias vezes, nas suas andarilhagens ele apanhou, foi espancado, mas ele estava... Tem um Itã, aonde os sequestradores, os ladrões, roubam tudo de Orumilá, levam Orumilá para uma masmorra. Orumilá fica calado, intacto, ele não fala nada. Ele está na onda. Pode tirar o meu corpo. Você quer levar a minha camisa? Leva a minha camisa. Você quer levar o meu colar? Leva o meu colar. Eu ainda te dou mais. Eu te dou a minha camisa, eu te dou a minha calça. Leva tudo, me deixa pelado, porque eu tô na onda. Jesus de Nazaré. Vamos falar de Jesus? Jesus, para além da desfaçatez que a gente entende, que sabe, que tem em torno dessa narrativa. Mas vamos pensar o homem generoso, bondoso, que toca o coração de multidões de pessoas. Jesus de Nazaré. Pai, faça de mim conforme a tua vontade. Está na onda. Me crucificaram? Estou nem aí. Deixai vir a mim as criancinhas, porque porque é delas o reino do céu. Olha o poderoso ensinamento que tem nesse provérbio cristão. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Sabe o que ele está falando? Sabe o que o homem de Nazaré está falando para nós? Ele está ensinando uma coisa poderosa. As crianças ficam na onda. As crianças, quando não são corrompidas por esse sistema, elas estão o tempo todo na onda. A criança se entrega. A criança abandona. A criança não tem arma. A criança não tem armamento. Ela abandona. Você carrega um bebê no colo, o bebê tá aconchegante, o bebê porque ele sabe que ele está sendo carregado, ele não tem medo. Ele está chorando, você pega ele, coloca ele no colo e o bebê fica pleno no seu colo porque ele sentiu um aconchego ali. Ele está na onda, ele está na frequência. Então, quando o homem de Nazaré fala, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu, ele está dizendo para nós, ele está ensinando para nós, despoja, fica vazio, abandona o que está te aprisionando, deixa para trás o que está te pesando,
Solta! Quando você soltar a coisa, ela levanta. Então, não querem nos ensinar tecnologias ancestrais que os nossos antepassados tinham como tecnologias poderosas para que a gente permaneça refém. É interessante para o sistema que a gente adoeça, é interessante para o sistema que você fique triste, é interessante para o sistema que você fique depressivo, é interessante para o sistema que você não reconheça tecnologias poderosas que podem arrancar você de qualquer marasmo desse mundo adoecedor. E não está no homem moderno essas invenções, essas tecnologias. Elas estão lá atrás. Elas estão nos antigos. O jovem na Ásia abandonava a família, abandonava tudo, pedia a bênção da mãe, talvez nunca mais fosse ver a sua mãe, e ia para as montanhas do Himalaia, e ali passava 30 anos em reclusão. Quando ele voltava de lá iluminado. Ele tinha algo a oferecer para as pessoas. Ele tinha algo a ofertar para a humanidade. Tudo bem, nós não precisamos de ir para as montanhas geladas do Himalaia, porque o Himalaia pode ser aqui dentro. O Himalaia pode ser o nosso interior. Em vez da gente migrar, em vez da gente viver nas montanhas geladas do Himalaia, a gente precisa ir para o Himalaia que vive dentro da gente. Nos recolher, nos reconectar, voltar para a nossa centelha divina. As pessoas têm muita dificuldade de entender o Ifá. E eu tenho insistidamente, ajudado as pessoas a entender o que é Ifá. Porque elas têm uma ideia muito mirabolante, uma coisa assim meia abstrata. Eu não sei bem o que é isso, né? O Ifá nada mais é do que a sabedoria eterna. Ifá não é um orixá. Não existe orixá Ifá. Não existe. Ifá não é um orixá. Ifá é uma tecnologia. Ifá é uma ciência. Ifá é uma medicina. Ifá é um conhecimento. Ifá é uma sabedoria. O orixá Orumilá, aquele que é chamado de Baba Ifá, o professor de Ifá, foi ele que ensinou para os primeiros humanos essa sabedoria, essa ciência que é chamada de Ifá. Mas como assim, Mama? Ifá é uma ciência. Ifá é uma ciência eterna. Ele veio do céu. Ele é uma ciência eterna porque nele está contido todo o conhecimento da criação. Todo o conhecimento que pertence ao Olodumare, que pertence ao divino, ao Criador, a Deus, como queiram chamar, ele está contido no Ifá. Orumilá trouxe Ifá para a Terra e ensinou a dois discípulos, Akodá e Axedá. Akodá e Axedá ensinou a outros e outros e outros discípulos até chegar em mim e a tantos babalaôs que existem aí no mundo. O papel de um babalaô e também de uma yalaô, porque a yalaô está no mesmo nível que o babalaô. A yalaô é o babalaô de saia, vamos dizer assim. Não tem essa, não existe, mulher não pode mexer com o Ifá. Não caia nessa maluquice. Há mais de 15 anos eu tenho falado isso. Não caia nessa lorota que mulher não pode mexer com o Ifá. Mulher pode fazer tudo no Ifá. Porque o Ifá é uma tradição do feminino, não é do masculino. Sabe por que Ifá é uma tradição do feminino? Porque a divindade principal do culto de Ifá é uma deusa chamada Odu Olu Bodje. Sabe quem que é Odu Olu Bodje? É a grande deusa que é o útero divino, o útero do universo. E Badu, ela é a principal divindade, uma divindade pré-existente. Odu não baixa na cabeça de ninguém. Ela tem um assentamento, né? Que alguns babalaôs, que alguns oluôs, devidamente preparado, devidamente iniciado, o babalaô
precisa ser iniciado no culto de Badu e se tornar um Olodu. Não tem essa que o Arabatá, o Arabaxi, mandou a mim Badu da Nigéria pelo avião. Não existe isso. Quem tem Ibadu tem que passar pela cerimônia de Ibadu, tem que olhar, tem que ver. O que eu não vi não tem efeito. Ah, e veio um Exu pelo correio. Não, não existe isso. Para ter Exu eu tenho que estar lá, ó, tem que ter elementos meus nesse Exu. Então não caiam em invenção de moda que é comércio, não é espiritualidade. Então, o Babalaô e a Laô, o que eles fazem? Eles devem primar pela tradução, pelo compromisso de traduzir, de continuar traduzindo Ifá, essa ciência, essa tecnologia, essa medicina para o mundo. Esse é o papel de um Babalaô e de uma Elaô. Usar essa tecnologia para ajudar as pessoas. Usar essa tecnologia para ofertar, oferecer bem-estar e alegria para as pessoas. Como eu falava no começo, você não veio para a Terra para ser infeliz. Você não veio para a Terra para ter sofrimento. Você não veio para a Terra para viver de qualquer jeito. Se você está vivendo de qualquer jeito, é uma escolha sua. Volte para a onda. Retome a onda. Mas, ô Lu, você fala de onda, esse papo de onda, esse negócio de onda para lá, onda para cá, e agora eu tenho que ser surfista. Me explica isso, pelo amor de Deus, que eu estou confuso. Eu sei que você está confuso, sabe por quê? Porque a educação que você recebeu, a escola que você estudou, não quer que você entenda isso. A criança chega na escola pura, querida, e quando ela pisa no primeiro dia de aula, ela já fica infectada com um sistema que fala assim, olha, você tem que segurar. Você não pode soltar, você tem que ser o melhor, você tem que vencer o coleguinha, você tem que ser o melhor aluno, você tem que ser poderoso, rico. Aí, ó, a escola, o sistema, a televisão, ensinando o seu filho a não aprender a soltar. Essa criança, ela é produzida na competitividade. Muitas crianças viram falar para mim assim, eu pergunto, eu tenho muitas crianças próximas a mim, inclusive meus sobrinhos, né? Minha mãe está aqui me ouvindo. Tio, eu quero ser rico quando eu crescer. Aí eu tenho muitas crianças, filhas dos meus filhos, né? E que falam, eu quero ser uma pessoa muito rica. E eu sempre desafio as minhas crianças nesse sentido, em que, como eu digo, não é problema você ser rico. Não é problema você ser bem de vida. Não é problema. Mas isso não pode ser o seu objetivo. Não pode. Não pode. Porque se esse for seu objetivo, você vai entrar na competição. E se você entrar na competição, você não vai soltar. Você vai segurar. Você vai prender. Você vai manter na sua mão. Então, se isso se tornar o teu objetivo, você foge da onda. Você foge. A pessoa pegou um dinheiro que ela tinha e montou um negócio. Ela não tinha renda, não tinha poupança, e ela decidiu usar todo o dinheiro que ela guardou para montar um negócio. E ela montou um negócio. No primeiro mês, o negócio não deu certo. No segundo mês, o negócio também não deu certo. No terceiro mês, não deu certo. E no quarto mês, não deu certo, ela decidiu fechar. Mas ela lembrou que ela tem uma casa. E ela resolveu colocar a casa no negócio, insistir no negócio, que já tem 4 meses que não está dando certo. Ela vai perder a casa, porque ela já começou errado. Uma pessoa nunca deve começar um negócio se ela não tiver condição de soltar. Por que as empresas que têm grande potencial financeiro conseguem investir, criar? Porque ela já tem uma loja, já tem uma empresa, já tem uma indústria aqui, um capital de juro muito grande,
e ela pega e abre uma outra indústria lá no Tocantins, lá em Palma. Ela vai ficar despreocupada, porque independente se o negócio lá em Palma der certo, ela já tem um capital de giro aqui que vai sustentar o negócio. Então, se a empresa de Palma der certo ou não, a empresa vai continuar, porque ela já tem um capital de juros seguro. Se você não tem capital de juros seguro, você não pode inventar uma coisa, porque você não vai ter como soltar. Porque é só na hora que você solta, você esquece, você desliga, que a coisa funciona. Se você ficar em cima, ai, não estou vendendo, não está indo, você está preocupado, está gerando ansiedade. Você não vai ter sucesso. Isso é regra básica. E as pessoas erram porque não entendem essa regra básica. Você pode até usar um capital seu e criar um negócio, já ocorreu, tem histórias assim, e super dá certo. Se deu certo é porque você soltou. Você saiu da zona de ansiedade. Você saiu da zona de preocupação. Você se retirou da paranoia que fica preso ali, não deixando a coisa desenvolver. Porque a coisa desenvolve quando você solta. Quando você desliga, você joga no universo, você entra na frequência da onda e a coisa vai fluir naturalmente, sem esforço algum, sem problema nenhum. Você só vai. Você só vai. Muitas pessoas me procuram dizendo, eu tô com depressão, doutor, me ajuda, eu preciso sair dessa depressão. E aí eu começo um tratamento com a pessoa, começo a atender a pessoa. A primeira pergunta que eu faço para ela, na primeira semana de tratamento é: você está tomando banho de sol de manhã? Eu tenho maior preguiça de acordar cedo, não consigo ir no sol. E eu falo para a pessoa, a primeira coisa que você vai fazer a partir de amanhã, mesmo que você não queira levantar da cama, você vai tomar banho de sol. Mas por quê? Porque o banho de sol, a vitamina D natural, precisa penetrar no teu corpo depressivo para que você reaja. Dito e feito, a pessoa começa a fazer isso com um esforço tremendo. Nas primeiras semanas que seguem, depois dessa indicação, dessa orientação, a pessoa começa... Por quê? Porque o sol é exuberância, o sol é irradiância, o sol é plenitude, o sol é beleza. Você não precisa se condenar, você não precisa se manter no sofrimento. Abandona, solta, abandona o seu ego impostor. Solta, 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 que a coisa flua, que a coisa flui. Tem pessoas que estão há 10 anos, 15 anos, 20 anos em depressão, gente. Eu sou psicólogo, eu conheço. Há mais de 15 anos, quase 20 anos de psicólogo. Tem pessoas que estão há 20 anos depressiva. Elas não conseguem soltar. Toma medicamento e não entenderam que o medicamento está te mantendo na doença. Está te dando um apaziguamento, está te dando... Não. Está te enganando. Mas o medicamento me ajudou bastante. Sim, ajuda. Mas é temporário, não vai te curar, porque o medicamento sintético, esses comprimidinhos que a gente compra na farmácia, é sintético. Ele não vai na causa do problema. Ele não vai na natureza do problema. Sabe o que vai na natureza do problema? O chazinho da sua avó, a comidinha da sua mamãe, o carinho do seu amigo, da sua amiga, o aconchego do seu afeto, o pisar na terra, rezar para o que você acredita, uma espiritualidade. Reza no que você acredita. Conecta com o que você acredita. Isso são medicinas. Pisar na natureza, sentir o cheiro da natureza, sentir o cheiro do mato, sentir o cheiro do capim, sentir o cheiro de uma planta. Conecta com a natureza, porque lá está tudo para te curar, para te manter curado, para te manter saudável. Conecta. Conecta. Lembra, o sistema não quer que você aprenda a surfar. Todas as vezes que você não surfa na onda cósmica do universo, toda vez que você se retira dessa onda, você adoece.
você se perde, você enlouquece. Quando você retoma para a onda, volta para a frequência, você conecta novamente. E aí a conexão é que torna tudo poderoso. É a conexão que torna tudo magnífico. Não perca a sua paz por nada. Aprenda isso. Volte para a onda, volte para a frequência, não alimente a ansiedade, não deixe o seu ego impostor te condenar a uma masmorra insistente de sofrimento e de negação da sua existência, de negação da sua originalidade, de negação do que você é. Não abandone a sua originalidade, a sua própria natureza. Perdoa você mesmo, acolha. Te magoaram, perdoa. Não fica com ódio, não fica com ressentimento, não fica com mágoa de ninguém, porque isso vai voltar contra você, isso vai adoecer você, isso vai perturbar você. Todo mundo pode errar com você, não tem problema. Seja generoso consigo mesmo. Perdoar o outro, acolher o outro é ser generoso conosco mesmo, porque as pessoas são humanas. As pessoas podem, de repente, errar num detalhe com a gente. As pessoas podem, de repente, não nos corresponder numa pequena coisa. Então, seja generoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque mágoa, ressentimento te adoece. Isso chama-se psicossomatismo. Não vale a pena alimentar mágoa, não vale a pena alimentar ódio, não vale a pena alimentar ressentimento. Libera, solta. Porque aquilo que você prende vai te adoecer, vai te corroer por dentro. Então libera, perdoa, acolha. O homem de Nazaré, e eu gosto muito, eu não sou cristão, vocês sabem muito bem disso, lógico. Eu sou um Oluô, sou devotíssimo do Ifá e dos orixás, mas eu gosto muito de Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque o homem de Nazaré, ele ensinou uma coisa muito linda. Muito linda. O Evangelho, o Injil, como os árabes dizem, é um livro terapêutico. Se você consegue entrar naquele livro e entender as várias belezas que ele tem, ele vai te curar. Sabe, perguntaram para Jesus, para o Nazareno, quantas vezes eu devo perdoar? Sabe o que ele respondeu? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Sabe o que ele está dizendo? E as pessoas não entendem, porque esses pastores e algum desses padres deturpa tudo. Sabe o que ele está dizendo? Perdoa infinitamente. Mas, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Perdoa sempre. E perdoar não é esquecer. Perdoar, gente, é entender por que o outro agiu assim, que momento que o outro estava, que circunstância o outro estava vivendo. Perdoar é isso. Perdoar não é esquecer, passar uma borracha. Perdoar é o outro agiu assim, nisso, naquilo comigo, porque talvez naquele momento ele precisou, ele estava passando uma situação YXZ. Perdoa 70 vezes 7. Para Ifá é a mesma coisa. O Odu Saturá, o Sa-Alaô, como ele também é chamado, diz: Ifá, o que é a verdade? A verdade é Orumilá. A verdade é a sua originalidade. A verdade é Ifá. Se a verdade é Ifá, a verdade é aquilo que te faz original. A verdade é aquilo que te faz verdadeiro. A verdade é aquilo que faz quem você é. Isso é a verdade. Então, que a nossa verdade, que a nossa originalidade não nos abandone e que a gente volte para a onda. Comece hoje o seu curso de surfista. Comece hoje, agora, o seu curso de surfista. Aprenda a surfar na onda. Só que não é na onda do oceano não, viu? É até a onda do oceano, mas não do oceano físico, do mar. Aprenda a ser surfista na onda do universo, na frequência poderosa que gera toda a energia.
que gera todo o eletromagnetismo e deixa as coisas virem para você naturalmente. Não é problema ser rico, não é problema ser milionário, não é problema ter o que você quer. Mas tudo aquilo que você quer, que venha na onda, que venha como manifestação da onda, da frequência, do eletromagnetismo que você produz, que você gera no espaço e no cosmos. Vou terminando por aqui, deixo o meu abraço para vocês e encontro vocês novamente amanhã às 8h30 no Café com Oluo. Bye, abraço, que Fá abençoe, axé, axé te Olodumare, Olodumare, axé.